Hábitos de leitura é um assunto que a gente gosta muito de conversar. Quando a gente encontra outro leitor, leitor com leitor, é meio parecido com grávida se encontrando, porque sempre tem um assunto. Aquele lançamento, aquele livro que saiu, aquela resenha do Booktube, aquele blog, aquele escritor, aquele papo. E também o papo gostoso é pensar e conversar como a gente lê, discutir os nossos hábitos. Esse vídeo é inspirado numa tag chamada Hábitos de Leitura. Eu encontrei duas versões dela. A versão que eu gostei para responder, vocês vão ver nesse vídeo, e os dados do criador da tag original estão aqui no box de descrições. E eu convido você que está assistindo esse vídeo a deixar seu comentário aqui embaixo, se você quiser, falando desses assuntos relacionados a hábitos de leitura. Eu quero muito conhecer o seu hábito de leitura. E se você tiver um canal, um Instagram, um blog, fique à vontade para responder essa tag ou até falar sobre esses assuntos de um jeito aleatório e me marcar, que eu vou fazer questão de ir lá conferir suas respostas também. Eu acho que todo leitor tem um cantinho para ler em casa, ainda que seja no banheiro, como meu tio costumava fazer. Eu acho que a gente acaba tendo, mesmo que a gente leia em qualquer outro lugar, a gente acaba tendo um cantinho em casa pra gente ter esse hábito de leitura também. E eu acho que é muito comum a gente ler dentro de casa antes de dormir, ou então no começo da manhã, tomando um café. O meu cantinho preferido aqui da minha casa, eu acho que sempre foi o meu quarto. Apesar de iniciar o hábito de leitura lendo livros de não ficção e lendo mais durante o dia, no escritório, ou numa mesa de jantar, ou então até muito na rua, eu acho que sempre eu vi esse final do dia e o meu quarto, a minha cama, como um lugar que eu fico mais confortável. É como se eu já tivesse terminado tudo que eu tinha que fazer e desligo tudo, e aí é mergulhar numa história e mergulhar numa aventura. Bacana falar sobre marcar os livros. É um assunto que a gente vai tendo hábito e a gente às vezes não se dá conta. Quando eu não tinha o hábito de ler era uma coisa muito eventual, eu não me preocupava em marcadores de livros. E hoje eu acho que praticamente 100% das minhas leituras eu tenho um marcador direitinho para colocar aonde eu parei a leitura. Essa coisa do marcador ficou algo tão assim no meu hábito que eu fui buscando, inclusive estilos charmosos, estilos diferentes, assim, relacionados à literatura. E eu acho até um pouco fashion, né? Alguns estilos de marcadores que a gente tem por aí. Agora, falando de assuntos mais polêmicos sobre marcar livros, eu não tenho problema de, se eu tiver, já aconteceu, é bem eventual, mas acontece, se eu tiver começando um livro que eu não tenho marcador naquele momento, eu dobro o cantinho da página, não tem problema nenhum pra mim. Eu acho que eu me incomodo um pouco se eu dobrasse a página inteira. E sobre as orelhas dos livros, que também eu vejo assim os leitores se preocuparem um pouco, né? Eu tinha o hábito de usar a orelha do livro sempre no começo que eu estava lendo uma história. Isso há muito tempo, até na época que eu não tinha o hábito assim de leitura, né? Eu pegava, não me preocupava com essa coisa de marcador e colocava ali a orelha, mas eu sempre tive uma pequena angústia de fazer a orelha do livro ficar dobrada, ou seja, levar a orelha do livro para marcar o livro já no meio da história, né? Danificando a orelha. E você se importa com essas coisas da orelha do livro? Eu amo esse assunto sobre capítulos e parar a leitura, né? Parar a leitura somente quando tiver terminado um capítulo, ou parar a leitura em qualquer hora, né? Parou,
Ali você para de ler. Quando eu passei a ter o hábito de ler, eu tive que me desamarrar de várias crenças, de várias neuroses, de vários hábitos que eu acho que me prejudicavam para ter o hábito de leitura. Um bem importante é parar a leitura, porque eu sempre me forçava a ir até o final do capítulo ou a ir na parada, né? Tem algumas paradas durante capítulos também. E isso às vezes causava um transtorno, porque eu parava às vezes a leitura querendo avançar, porque eu olhava quantas páginas tinha no próximo capítulo. E aí eu via, não vou conseguir. Como muitas vezes também eu forçava, eu estava sem tempo, eu já não estava com aquela concentração e me forçava ir adiante numa leitura somente para terminar um capítulo, que fazia a experiência literária ficar um pouco mais angustiante, no mínimo para dizer, né? Agora vamos falar sobre lanchinhos, comidinhas. Eu acho que a experiência de leitura, eu acho que ela fica mais gostosa quando a gente tá, pelo menos pra mim, eu acho que o livro e o café são um casamento perfeito, se é que existe casamento perfeito. Então, assim, eu não tenho mais o hábito de ler, assim, na maioria das vezes tomando um café. É interessante porque durante o dia, assim, se eu estiver lendo durante o dia, que acontece, eu vou tomar um café. Mas na maioria das vezes eu tô lendo mais à noite, então à noite eu não como nada durante a leitura, eu acabo no máximo bebendo água. A leitura, ela vai depender de dois aspectos somente. O resto, assim, tudo se ajeita. Mas somente dois aspectos é que vão fazer o encontro perfeito de você com seu livro. Um é a história certa no momento certo. Livre, independente do que tá todo mundo falando, do que seus amigos, ou do que da sua idade, se é que existe isso, né? A história certa no momento certo para você. Ninguém tem a ver com o que você lê, né? E o segundo ponto é a concentração. Essas duas coisas já vai fazer de você um leitor, e o resto eu acho que são coisas acessórias. Porque se você encontrar a concentração e encontrar a história certa para você, cada um vai ter um hábito ou um horário ou uma forma de ler de jeitos diferentes. Eu acho que a televisão, por exemplo, né, é um fator de desconcentração muito forte para mim. Mas pode ser que alguém consiga pode conseguir ler assistindo televisão. Agora, parar para prestar atenção nesse aspecto, porque eu já tentei assim ler assistindo televisão, porque eu estava junto com uma pessoa que estava assistindo e a concentração reduziu muito, e até o próprio avanço na leitura ela ia mais devagar, porque volta e meia eu tenho a minha atenção muito dispersa, gente. Então eu já tenho essa dificuldade. Quanto à música, eu acho bem legal ler ouvindo música, na maioria das vezes, né, acho que metade, né, vai ter muitas vezes que eu vou ler sem música nenhuma, acabo esquecendo mesmo de colocar, e tem uma parte de um momento que eu quero botar uma musicazinha. As minhas músicas preferidas para ler são a hip hop lo-fi, a música clássica e o jazz. Outro assunto que eu amo falar é ler mais de um livro ao mesmo tempo. E eu sei que a gente vai ter que também parar para pensar no autoconhecimento, em como que a gente se percebe gostando mais da leitura. E também o volume de tempo que a gente tem para ler, eu acho que isso interfere bastante. Quando eu comecei a ter o hábito de leitura, eu só lia um livro de cada vez. Ainda quando eu estava lendo não ficção também.
E depois de um tempinho, eu comecei a arriscar ler mais de um livro ao mesmo tempo, né? Com 2 livros. Eu fiz isso de um jeito assim um pouco estruturado e planejado, porque não era assim totalmente livre, e eu acho que eu recomendo assim, porque mudou muito pra mim o meu hábito de leitura, o meu dinamismo para ler, poder escolher a história que eu vou pegar naquele dia, né? Tá com 2 histórias correndo na minha mente. Eu não tive dificuldade com relação a misturar essas histórias, porque quando eu comecei, e até hoje eu não penso muito quando eu pego outro livro, mas no momento que eu estava começando a ler mais de um livro ao mesmo tempo, eu pensava muito em separar os estilos, assim, bem separados, para as histórias não misturarem na minha cabeça. Eu acho interessante essa sistemática de ler mais de um livro ao mesmo tempo. Eu acho que não é bacana talvez ter muitos livros ao mesmo tempo, porque a gente tem a sensação assim de uma ansiedade para terminar tudo. Mas poucos livros assim ao mesmo tempo, a depender do tempo de leitura, é uma boa pedida, especialmente que eu tenho a sensação de que ter a nossa mente trabalhando em histórias separadas, eu acho que até proporciona assim, um trabalho mental bacana. Por conta do coronavírus e até antes do coronavírus, né, eu tava mudando alguns hábitos de saúde e eu amava e ainda amo ler fora de casa. Eu ainda tenho assim muito a ideia de levar um livro para lugares que eu vou precisar esperar. É bom a gente ter uma atenção agora com o coronavírus em relação à contaminação, de estar um livro físico rodando por aí. Mas ainda assim uma boa dica, talvez um leitor digital, né, ou até no celular, para fazer essa leitura. O que eu mais gostava de fazer e que eu tava também sentindo muita falta até antes de chegar essa pandemia é ler em café. Então eu sou apaixonada por cafés, ou lugares de estilo mais focados para uma cafeteria, e eu ficava lendo ali sempre. Toda semana eu precisava desse tempo assim num lugar externo. Eu acho que até eu me concentrava muito bem, assim, meio que isolada, assim, sozinha ali. Agora, uma coisa que a gente vai percebendo quando a gente vai adquirindo o hábito de leitura, levando livros para fora de casa, eu queria saber de você que está assistindo esse vídeo, é que a gente começa a notar que existem alguns textos que são um pouco mais difíceis de se concentrar na rua, né? Vocês têm esse problema? Porque assim, por mais que a gente pegue uma fila de banco para ler, ou esperando um atendimento em algum lugar, algum serviço, a gente tem que ter uma certa atenção, assim, de ser chamada, se a gente receber uma senha, de ser chamada a senha, e as pessoas que entram no espaço, né, a movimentação. E eu acho que por conta disso, até no transporte público, dependendo do trajeto, tem que ter atenção para não perder o ponto de descer. Eu acho que por conta disso eu fui descobrindo que alguns textos eu não levo, né? Parei de levar para rua. Eu nunca tive o hábito de ler em voz alta. Inclusive, eu acho que quando eu leio trechos aqui no vídeo, eu acho que não sai legal, eu fico me criticando muito. Ler em voz alta eu acho que é um treino também, então eu praticamente 100% das leituras que eu faço é na minha cabeça. Agora, eu acho que tem alguns textos que a gente sente a vontade de ler em voz alta, como a poesia, talvez aí o teatro. Eu tenho lido até teatro, mas eu não tô lendo em voz alta, mas tem momentos que eu sinto assim, meio que uma vontade de falar aquela fala em voz alta, sabe? E eu também tenho vontade de saber o que você acha sobre ler em voz alta. Chegamos a um assunto meio espinhoso, um meio tabu aqui no mundo da leitura.
muita, talvez assim, um pouco de vergonha para o leitor admitir que pula páginas, né? Eu pulo páginas, isso não é um hábito, mas vamos dizer assim, já aconteceu algumas vezes de eu pular algumas partes de um livro que tá um pouco chato, né? E poucas páginas ou até parágrafos, ou fazer até meio que uma dinâmica em um determinado trecho. Assim como acontece também eu voltar parágrafos que eu gosto muito, trechos que eu gosto muito e eu volto para reler, trechos pequenos. Já aconteceu até de voltar para o começo da história. Agora, não me lembro, não aconteceu de ir para o final da história, isso não aconteceu. Agora, não sei, eu acho que, não sei se isso é politicamente correto no mundo da literatura, mas acontece de eu pular páginas. Cuidado com o livro é também um assunto um pouco polêmico, porque existe muita crítica a quem tem cuidado com os livros, ou críticas também a quem é muito obsessivo com manter um livro como novo. Existe uma crítica em que quem tem muito cuidado com o livro acaba não lendo o livro. E eu sou um pouco cautelosa com essas críticas, porque eu acho que todo objeto merece um cuidado. E assim, eu não me importo de ler um livro e o livro ter um pequeno dano pelo livro, mas eu não, assim, eu acho interessante a gente pensar na conservação dos objetos, né? Alguns hábitos de leitura, eu não me importo se a lombada ficar partida, se eu li o livro e normal, sabe? Mas, por outro lado, eu tenho alguns hábitos que, se alguma pessoa, né, se alguém pegar um livro meu emprestado, acho que eu ficaria um pouco incomodada da pessoa não fazer dessa forma, né? Alguns hábitos como não dobrar as páginas completas, né? Uma coisa é a pontinha da página, outra coisa é machucar a página completa. Ou dobrar o livro 360 graus, eu não tenho esse hábito, eu não vejo necessidade disso. Eu também não fico com o livro lendo somente curtinho, assim, só para não quebrar assim, a espinha, que é a lombada do livro, não. Mas eu ler numa forma confortável, eu acho que não tem problema, né? As pontinhas aqui é um ponto também que muita gente não gosta, né? Então, assim, eu tomo um cuidado. Claro que se o livro vai pra rua, a chance dele se danificar um pouco maior. Eu tomo um certo cuidado quando eu levo os meus livros pra rua, mas eu não deixo de levá-los por conta de que pode ter uma danificação maior. Agora, eu acho que eu não chego ao ponto de machucar páginas porque eu não me importo com o que acontece com o livro. Eu não chego a esse ponto de machucar páginas de livros. Então o meu hábito de leitura acaba fazendo do meu objeto livro até um objeto que fica conservado. Se o livro for seu, eu acho também pensar sobre essa coisa de conservação, sabe? Por que eu vou pegar um livro e colocar um objeto pesado machucando a capa dele? Por que eu vou colocar líquidos próximo ao meu livro? Eu não vou ficar prestando atenção em líquidos que possam derramar nas páginas do livro ou derramar no livro. Então isso acho que é conservação de objetos sob o ponto de vista geral, manter um objeto mais conservado por mais tempo. E aí eu confesso que alguns comportamentos com livros me deixa um pouquinho assim triste, talvez, né? Eu não chego a criticar as pessoas com relação a isso, porque elas são livres de fazerem o que quiser, mas assim, machucar páginas inteiras de livros, dobrar capas inteiras de livros, derramar coisas em cima de livros, eu seguro a respiração. Acho que por saber que aquele livro ali tá danificado, aquele objeto, muitas vezes ali pode não ter recuperação,
Enfim, eu fico, especialmente por livros, né, por gostar tanto de livros, eu fico um pouquinho assim tensa ainda que a pessoa faça com o seu próprio livro esse tipo de maltratos, vamos dizer assim. E olha só, outro assunto polêmico que é riscar os livros, tá? Então, Lilica, se você não gosta de amassar capa de livro, de jogar livro no chão, de derramar café no livro, então quer dizer que você não risca seus livros. Não, é justamente o contrário. Riscar os livros foi uma coisa que foi muito importante para o meu processo de leitura por conta da questão da concentração. Eu tenho na minha cognição, assim, eu sou kinestésica, então eu preciso de estímulos, de esquemas. Muitas vezes eu preciso fazer anotações e riscar para aquilo ficar mais preso na minha memória. Anotar nas páginas do livro é uma coisa que acontece de um jeito mais eventual para mim. Agora, riscar as partes que são relevantes e que eu gosto já é uma coisa que eu faço um pouco mais. Quando a gente compartilha um livro, eu sei que é complicado a gente falar em riscar e fazer anotações. Eu acho que o livro compartilhado a gente tem que saber que outra pessoa vai ler. Eu acho que, como eu pensava lá atrás muito, que eu tinha vontade de ler um livro, e aí eu pensava muito na minha mente, né, toda presa lá, que eu não podia riscar o livro, porque depois lá na frente, o livro, se eu passasse para uma outra pessoa, ou então se lá na frente eu quisesse reler, eu não ia reler porque tá arriscado. Eu comecei a pensar assim, mas o que adianta eu pensar aqui e agora, lá no futuro, e eu não conseguir ler aqui e agora? Será que não é melhor pensar na experiência, considerando que o livro é meu? Será que a experiência não tem que ser do aqui e agora? E depois a gente pensa um pouco mais pra frente com relação a isso. Agora, quanto a riscar os livros, eu coloco que eu não sou totalmente... Isso não tá totalmente livre na minha mente. Porque poder riscar um livro não significa poder riscar o texto, rasurar o texto do escritor, ou até arrancar páginas e riscar, fazer X em parágrafos. Eu acho que esse nível aí eu não tenho. Eu acho que aí eu tô até danificando, fazendo um dano na própria obra. Agora, fazer comentários nas partes em branco, né? Isso sim. Bem, eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhar hábitos é muito bom, é muito gostoso e ajuda a gente, eu acho, a gostar ainda mais, né, dessa experiência que é a leitura. Eu vou adorar se você deixar aqui nos comentários os seus hábitos de leitura, alguma coisa, alguma obsessãozinha pelo livro, tá certo? E a gente se vê no próximo vídeo.